Bem-vindos ao canal Química Pelúcio. E nessa aula nós vamos dar continuidade, né? Aquele assunto que a gente estava vendo sobre ligações, certo? E agora a gente vai ver os ânions, gente. A gente conheceu os principais cátions, certo? Lá da tabela periódica. A gente viu o grupo um, grupo 2, o alumínio. A gente viu também alguns de transição que são bastante importantes para nós, certo? Gente, também tenho que falar aqui para vocês, não são os únicos, tá? Se você pegar aquelas tabelas periódicas que trazem principais cátions, principais ânions, vocês vão ver ali uma infinidade de cátion, de ânion, beleza? Vocês vão ver uma infinidade, certo? Aqueles ali eu trouxe apenas para vocês ter um contato, né? Já ir se acostumando, ok? Bom, gente, vamos lá então aos principais ânions, né? As principais cargas negativas que nós vamos utilizar aqui nas ligações iônicas e também na química, beleza? Bom, gente, eu costumo colocar os ânions da seguinte maneira: os que têm oxigênio e os que não têm oxigênio, certo? Então eu costumo colocar assim: os oxigenados e os não oxigenados. Tem uma forma bem clássica também de separar esses íons pela carga que eles têm, certo? Eu gosto de deixar assim, oxigenados e não oxigenados, beleza? Bom, vamos começar pelos não oxigenados. Não oxigenados. Não oxigenados, olha só. Gente, é o seguinte, os cátions, eles recebem o nome, né, os íons positivos, eles recebem um nome normalmente de acordo com o elemento que eles são, né? Então, no caso, o Na+, a gente fala íon sódio, né? Ou o próprio sódio na nomenclatura de alguns compostos dos compostos inorgânicos. Alguns deles variam apenas pela carga que possuem, né? Que nem a gente pega o ferro, que tem carga 2 e o ferro, que tem carga 3. A gente coloca assim, né? Ferro 2, ferro 3. No máximo é o que vai mudar do seu nome, mas não vai ir além de ferro, certo? Então, normalmente os cátions, eles não têm um nome específico, é o nome do próprio elemento que eles são, certo? Se variar a carga, a gente diz que é ferro 2, ferro 3, cobre 1, cobre 2, certo? Ouro 1, ouro 3. Então, a gente só coloca essa numeração, certo? Agora os ânions, gente, eles têm nomes, certo? Eu acho que é aqui que fica um pouquinho chato para vocês, né? Porque os ânions, eles têm um nome, certo? E o nome deles é bem específico. E por que eu gosto de deixar não oxigenados e oxigenados? Porque isso aqui te ajuda bastante, certo? Isso aqui te ajuda bastante na questão do nome dos ânions. Os não oxigenados, turma, eles sempre vão terminar em eto. Os não oxigenados sempre vão terminar em eto, ok? E agora vamos para eles, né? Nada melhor do que ver na prática isso daqui. Bom, gente, quando a gente pega lá o grupo 17 da tabela periódica, um grupo muito famoso na questão aqui de ânions, né? Eles têm também um quarteto maravilhoso que você vai ter que guardar no fundo do seu coração, meu querido. Bom, o grupo 17, a antiga família 7A, eles têm 7 elétrons na última camada, certo? Então, a questão é que eles precisam de um elétron para fechar 8, ok? E o que acontece? Como eles precisam de um elétron para fechar 8, eles têm que receber um elétron e por isso eles são ânions, certo? Ânions com carga -1, ok? Então, nesse caso aqui, ó, a configuração eletrônica deles é como? É S2 e P5, beleza? Essa é a configuração eletrônica deles. Então, S2, P5. Então, aqui eles têm 7 elétrons, precisam receber 1, ok? Eles já têm 7, só falta receber 1 para fechar 8. Então, menos, porque querem receber, 1 elétron, então carga -1. E dessa turma aqui, quem que são os importantes, certo? Qual que a gente dá bastante relevância? É esse quarteto aqui, ó. É o flúor,
o cloro, o bromo e o iodo, certo? Esses daqui são os principais ânions que nós temos aqui no grupo 17, beleza? Professor, eles têm nome, é íon flúor? Não, não é íon flúor apenas, né? Nós temos que falar que eles têm um nome específico. Qual que é o nome deles? Simples, todos eles são não oxigenados, todos eles vão terminar em eto. Aí eu pego fluoreto, cloreto, brometo e iodeto, certo? Começo o nome como se fosse falar o nome deles, né? Flúor. Aí você coloca o eto, fluoreto. Aí você vai começar o cloro, cloreto, brometo, iodeto, beleza? Então, esses são os nomes desses camaradas aí do grupo 17, beleza? Então, todos eles aqui vão terminar em ito. Creio que você tem que anotar esses nomes, tá? Eu não vou colocar aqui, gente, senão eu vou demorar demais para ficar escrevendo o nome. Tranquilo? Então, aqui, ó, pausa o vídeo, veja os nomes que eu falei, anote, porque isso aqui é muito importante. Não vou colocar os nomes aqui, porque senão eu vou gastar muito tempo, beleza? Vamos lá. Agora, nesse caso, gente, outro grupo que vale a pena a gente ver também aqui na tabela periódica é a grupo 16, certo? 6A, os calcogênios. Lembrando, né, gente, 17, né, grupo 17 é o grupo dos halogênios, beleza? E isso daqui, gente, te ajuda pra caramba. Te ajuda pra caramba. Esses quatro aí, fluoreto, cloreto, brometo e iodeto, eles têm bastante importância também lá na química orgânica, nas reações e tudo mais. Então você precisa guardar esse quarteto. Às vezes nem tanto precisa guardar os íons e também esses elementos, porque são bastante importantes para nós aí na tabela periódica, dentro da química, né? Então olha só. Agora aqui o grupo 16, gente. Eles têm a configuração S2 e P4, beleza? Aonde N é o período onde ele se encontra, certo? Agora, gente, olha só, eles têm então 6 elétrons na última camada. Se eles têm 6 elétrons na última camada, eles têm que receber, certo? Eles têm que receber 2 elétrons. Por isso que a carga dos ânions sozinhos deles vão ser -2. E quem que ganha destaque aqui? Quem ganha destaque são 2 para nós, né? O S-2, esse aqui no caso é o sulfeto, certo? O enxofre, ele vem de uma linguagem, né, do latim sulfur, né? Então a gente acaba adotando para o nome dele não é o enxofreto, né? Eu sempre escuto isso quando os alunos começam a aprender isso de primeira vez, eles tentam lá, fluoreto, cloreto, brometo e iodeto. Aí quando chega no enxofreto, né, professor? Isso, enxofreto. Ai, passei no vestibular. Não, não é enxofreto, é sulfeto. Beleza? Por causa do nome dele no latim, que é sulfur, certo? E o enxofre vai continuar assim, com esse sulfur, com esse prefixo sulfur, até nos outros íons, certo? Até nos outros ânions que ele vai aparecer aqui, ok? Então é sulfeto. Esse aqui acho que vale a pena escrever. Então, sulfeto. Outro camarada que aparece bastante aqui é o O-2, certo? Que é o oxigênio aí com carga -2. Gente, esse daqui tem uma exceçãozinha, tá bom? Porque não oxigenado, mas ele tem um oxigênio, então ele é o próprio oxigênio, né? Então, nesse caso, ele vai fugir entre aspas, daqui. O que acontece? Esse aqui, gente, oxigênio -2, nós chamamos de óxido, beleza? Óxido, ok? Então marquem aí, óxido. Bom, gente, então aqui desse grupo, eles são os dois importantes para você guardar aí de início para as ligações. E para química também, que a gente vai continuar a partir daqui. Bom, gente, na questão de grupos, também podemos citar aqui o grupo 15, beleza? O grupo 15 da tabela periódica. Quem que é o grupo 15? É aqueles que terminam em 5 elétrons, então é S2, P3, beleza? Eles têm 5 elétrons na sua última camada
E eles terem 5 elétrons nessa última camada faz deles terem a necessidade de receber 3 elétrons. Então, menos 3 para eles, beleza? Agora, nesse caso aqui, quem são os dois importantes? É o nitrogênio, menos 3, e o fósforo, menos 3, beleza? Nesse caso aqui, a mesma ideia. É o nitreto e o fosfeto, tranquilo? Né? Nitrogênio, fósforo, aí eu adiciono o eto aqui normal, como a gente fez aqui, ó, nos halogênios. Tranquilo? Então, nitreto e fosfeto, beleza? Bom, gente, essas daí são as principais, né, que a gente pode ver dentro da tabela, assim, que tem a importância dentro da tabela, ok? É, isso são os importantes, tá bom, gente? Esses são os importantes aí. Também temos um que entra aqui meio que pelos cantos, né? Que é o hidrogênio também. Vou colocar o hidrogênio aqui, certo? O hidrogênio quando ele tem carga -1. Normalmente o hidrogênio ele vai ter carga -1 quando ele está ligado a algum metal, beleza? Quando ele está ligado a algum metal, ele vai ter carga -1. Aí eu chamo ele de hidreto, beleza? Daí eu chamo ele de hidreto. Então, normalmente o hidrogênio ligado a algum metal. Obviamente, né, gente? Ligado a algum metal é a própria ligação iônica, ok? É por isso que eu estou colocando ele aqui. Então, hidreto. Bom, gente, agora vamos para os oxigenados. Beleza? Os ânions que são oxigenados. Talvez é aqui que more a sua tristeza, mas vai ser bem tranquilo. Oxigenados. Bom, gente, os oxigenados, a primeiro momento, eu quero que vocês entendam essa primeira explicação que eu vou dar. Eles podem ter duas terminações possíveis, certo? Eles podem ter ao finalzinho, né, assim como os não oxigenados terminam em eto, eles podem terminar de duas maneiras possíveis. Eles podem terminar em ito e eles podem terminar em ato, beleza? Normalmente, a princípio, o que eu sempre trago para os alunos é isso. Quem termina em ito, normalmente é um íon que tem menos oxigênio, beleza? E quem termina em ato, normalmente são aqueles que têm mais oxigênio, beleza? Quando a gente compara dois íons que são bem parecidos, dois ânions que são bem parecidos entre si, o que tiver menos oxigênio é ito, o que tiver mais oxigênio é ato, beleza? Agora, gente, vamos lá. Então, vamos lá esses ânions, beleza? Bom, uns dos mais importantes, esses daqui são muito importantes mesmo, gente. É o SO3-2 e o SO4-2. Gente, esses daqui você precisa guardar, gente. Esses daqui são importantes mesmo. Toda hora eles estão aparecendo nas substâncias inorgânicas que você vai lidar daqui para frente, beleza? Em físico-química, você precisa guardar esses camaradinhas aqui. Gente, olha só. Comparando esses dois, eu vejo que esse aqui é o SO3 e aqui é o SO4. Comparando os dois, quem tem menos oxigênio? É o primeiro. Então, possivelmente, ele vai terminar em ito. O outro, SO4, tem mais oxigênio, então vai terminar em ato. Aí eu pego, lembra do sulfur, aqui ó, do enxofre, sulfur, vai ficar a mesma ideia. Esse daqui, gente, esse aqui que tem menos oxigênio, eu vou chamar ele de sulfito, beleza? Porque quem tem menos termina em ito. Então, sulfito, beleza? Agora aqui, ó, SO4, que tem mais oxigênio, ato. Então, sulfato, ok? Então, esses dois são importantes pra caramba, meus queridos e minhas queridas, beleza? Olha só, gente, outra dupla aqui que é importante pra caramba são esses dois aqui, ó. Certo? Esses dois aqui você precisa guardar consigo mesmo, gente. Esses dois aqui são importantes também. O que tem menos oxigênio, ito. O que tem mais oxigênio, ato. Como é o nitrogênio que está ligado aqui. Esse aqui vai ser, então, o nitrito, certo? Nitrito. E esse aqui vai ser o nitrato,
certo? Nitrato. Então, menos oxigênio ito, mais oxigênio ato. Gente, esses 4 aqui, eu costumo dizer que eles têm muita importância para nós, certo? Eles têm muita importância para nós e vale a pena você guardar. Toda hora você vai lá, tá mexendo lá na química inorgânica, ou você tá lá na fisicoquímica, analisando, sei lá, equilíbrio iônico e tudo mais. E você vê lá, fosfito, você vê lá, nitrito, nitrato, sulfito, sulfato, sempre eles aparecem. Então guardem esses 4 aqui, beleza? Olha só, gente, agora nós vamos falar de uns que são sempre em 4 e que envolve esses halogênios aqui, certo? Envolve esses halogênios aqui. O que acontece, gente? Além desse ito e desse ato, eu posso ter no comecinho uma alteração. Como assim, professor, no comecinho uma alteração? É que é o caso do hipo e do hiper, certo? Hipo, hiper. Isso daqui vai ficar mais certo e você vai desenvolver melhor quando a gente for tratar a nomenclatura de ácidos, certo? Mas é bom você conhecer essa galera aqui. Por exemplo, a galera do cloro, a galera do bromo e a galera do iodo, certo? Esses 3 elementos aqui, eles formam 4 ânions que são muito importantes para nós também aí, certo? E eles têm o mesmo formato, isso que é legal, né? A gente percebe aquela ideia da tabela periódica. O grupo 17, os halogênios, eles parecem entre si, lembra que eles têm propriedades semelhantes entre si. Quem está na mesma família tem propriedades semelhantes. E aqui o interessante é que eles formam até mesmo ânions parecidos, certo? Então, olha só, a galera do cloro, a galera do bromo, a galera do iodo. É tudo uma família só, são todos parecidos entre si. E todos eles vão ter a mesma carga, certo? O mesmo formato. Eles vão sempre ter o formato, olha só, o primeiro ânion que a gente vai ver deles aqui é o ClO-1 e por consequência BrO-1 e o IO-1, certo? Todos eles aqui, primeiro eu vou escrever eles, depois eu falo dos nomes. Aí o próximo da lista, ClO2-1, BrO2-1, IO2-1, ClO3-1, BrO3-1, IO3-1, e o último, ClO4-1, BrO4-1 e o IO4-1. Beleza? Então, gente, se você guardar esses formatos aqui, certo? Lembrar ClO, ClO2, ClO3, ClO4. Aí você lembra, bromo e iodo são da mesma família. Então vai ter o BrO, BR2, BrO2, BrO3, BrO4. IO1, IO2, IO3, IO4. Todos com carga -1, certo? Mas, professor, como é que é o nome dessa turma? Como é que eu vou dar nome para eles? Tranquilíssimo, tá, gente? Tranquilíssimo. Nesse caso aqui, eu não vou falar a ideia de NOx ainda, mas eu vou dar só utilizar essa ideia que eu coloquei aqui para vocês, do ito e do ato. Tranquilo? Olha só, quem tem pouquíssimo oxigênio, mas muito pouco mesmo, certo? Desses daqui, eles vão terminar sempre, vão começar com hipo e terminar com ito. Mas tipo assim, quem termina com tem pouquíssimo mesmo desses daqui, beleza? Quem tem pouquinho mesmo oxigênio, menor de todos, menor quantidade de todas. Então, hipo, ito. Quem tem uma quantidade mais ou menos, eu posso terminar apenas em ito. Quem tem uma quantidade assim a mais, eu vou chamar de ato. Vou colocar ato no final. E quem tem bastante, a maior quantidade de oxigênios, eu vou começar com per ou hiper, beleza? Às vezes pode aparecer, né? Hiper ou per e vou terminar em ato,
certo? Então você percebe, ó, que o número de oxigênios cresce. Dessa posição que eu coloquei aqui. Então quem tem bem pouquinho desses daqui, hipo, ito. Começa com hipo, termina com ito. Quem tem um a mais, ito. Quem tem um pouco mais, ato. Quem tem o maior de todos, maior quantidade de todas, começa com per, termina com ato. Aí eu coloco o nome, né, o radical aqui, ó, desses elementos. Então, por exemplo, aqui no caso do cloro, o ClO-1, o que tem um oxigênio só, vai ser o quê? Simples, vai ser o hipoclorito. Certo? Tudo junto, tá, gente? Aqui eu só tô deixando separadinho. Então, hipoclorito, ClO-1. O que tem um a mais, o O2, que tem aí ClO2. Então, vai ser o clor... Opa, escrevi tudo errado. Vai ser o clorito. Só clorito, certo? O que tem 3 oxigênios vai ser o clorato. O que tem 4 vai ser o perclorato. Tive que aproximar a perna, certo? Então a mesma coisa, gente. Tem um oxigênio desses daqui, hipoclorito. Tem 2 oxigênios, um oxigênio, hipoclorito. 2 oxigênios, ito. Então, clorito. Tem 3 oxigênios, clorato. Tem 4 oxigênios, perclorato. E a mesma ideia funciona para o bromo e para o iodo. Você só vai mudar o radical aqui do meio. Beleza? Para essa galera aqui. Olha só, nesse caso vai ser... No caso do bromo, vai ser hipobromito. Parece que eu tô falando palmito, né? Sei lá. Hipobromito. O que tem 2? Bromito. O que tem 3? Bromato. O que tem 4? Hiper, né? Eu já ia falar hiper. Perbromato ou hiperbromato. Certo? Então você só coloca o bromo aqui, ó. Hipobromito. Certo? Então, pro bromo, você vai mudar isso. Copia aí os nomes, viu, gente? Eu tô falando, você pausa o vídeo, volta aí, copia o nome de cada um aí, certo? Beleza? O iodo, gente, mesma coisa. Vou colocar o radical dele no meio para colocar o nome. Então, vai ser hipoiodito. E o segundo, né, o que tem um oxigênio só, hipoiodito. O que tem 2 oxigênios, iodito. O que tem 3 oxigênios, iodato. O que tem 4 oxigênios, periodato ou hiperiodato, né? Hiperiodato. Tranquilo? Então, gente, essa galera aqui toda que eu desenhei, né? A galera do cloro, eu chamo de galera do cloro, galera do bromo e galera do iodo. Beleza? Se você guardar que eles formam ânions oxigenados do tipo O, O2, O3, O4, hipo, ito, ato, per, ato. Você já vai estar sossegado, beleza? Aí, professor, eu tô ficando assustado com esse negócio de ânion, parece ter um monte de coisa para decorar. Não, gente, isso aqui é aos poucos, você vai incorporando aí na sua química, beleza? Bom, gente, vamos conversar aqui para terminar de mais alguns que são importantes para nós. Então, fale aí, professor, fale aí. Então, olha só, esse camarada aqui também é bastante importante, que é o CO3-2. Esse CO3-2 nós chamamos ele de carbonato, beleza? Então, isso aqui aparece demais, demais para você. Então, guarda ele também, carbonato, certo? Outro que aparece bastante, o PO4-3, que é o fosfato, beleza? Mais pra frente eu quero conversar com vocês sobre alguns prefixos orto, meta, certo? Que envolvem um pouquinho esses ânions aqui. Mas guarda, é de entrada, guarda apenas o fosfato, beleza? Gente, um outro ânion que é não oxigenado, que eu acabei não falando, é um que aparece bastante também. Guardem ele aí também, ó. É esse daqui, ó, cianeto. Acabei nem falando. Eu olhei pro carbonato e eu lembrei do cianeto. Ele não tem oxigênio, tá? Ele tem carga -1. Esse daqui é o cianeto.
cianeto, muito importante também para nós. Aí, tranquilo? Então, cianeto, eu olhei para o carbonato e lembrei dele, certo? Então, o cianeto, ele também é um não oxigenado, né? E por causa disso ele termina em eto, beleza? Bom, gente, para encerrar agora de vez, né? Você deve estar clamando socorro aí para Jesus, né? Olha só. Também tem um outro ânion muito importante para nós, que é o O-1. Esse daqui eu falo que ele gera bastante confusão aí em alguns livros didáticos. Gente, O-1, isso aqui é um íon negativo, é um ânion, beleza? E quando ele é um ânion OH negativo, gente, ele não é hidroxila. Ele não é hidroxila. Esse camarada aqui, ele é um ânion chamado de hidróxido, pelo amor de Deus. Certo? Você pode ver que muitos professores vão chamar isso aqui de hidroxila. Às vezes, de tanto que a gente ouve isso daqui e lê em algumas literaturas de livro de ensino médio, a gente acaba, eu mesmo acabo me confundindo e talvez eu possa me contrariar e falar em algum momento hidroxila, e a hidroxila quando eu estiver ensinando base. Mas o correto é íon hidróxido. A hidroxila, gente, é o OH lá na química orgânica, beleza? É o OH lá na química orgânica, que é hidróxido. OH-1, o ânion é hidróxido, não tem nada de hidroxila aqui, beleza? Bom, gente, esses camaradas aqui, eu tô resistindo em colocar mais alguns, mas acho que eu vou colocar mais um só, gente, porque eu não aguento, porque ele também é importante para nós. Outro ânion importante é o MnO4-1, que é o permanganato. Permanganato. Beleza? Ele é importante, gente. Não posso deixar de colocar ele aqui. Certo? Bom, gente, esses são os ânions que nós vamos lidar. Certo? Eu acho que a aula ficou imensa, mas esses são os ânions que a gente vai utilizar bastante no nosso estudo. Certo? Gente, com um adendo especial. Guardem esses daqui que eu vou marcar, gente. Sério, esses daqui são importantes demais para o seu estudo na química. Sulfito, sulfato, nitrito, nitrato, carbonato, fosfato, permanganato. Gente, na realidade eu coloquei todos os importantes aqui, certo? Esses camaradas aqui embaixo também são importantes. O hidróxido é, ok? Esses daqui, ó, fluoreto, cloreto, brometo e iodeto. O sulfeto também vai ser importante, os óxidos vão ser importantes. Confesso para vocês que o nitreto e o fosfeto, talvez eles não tenham tanta importância, assim, no quesito não de aplicações, mas eles não são assim tão encontráveis em algumas questões. Mas coloquei eles aqui por causa das famílias. Mas esses aqui que eu marquei, gente, eles são extremamente importantes, beleza? Guarda eles aí, o cianeto também bastante importante, beleza? Bom, gente, essas duas aulas eu tinha o propósito de apresentar para vocês os principais cátions e os principais ânions, beleza? E na outra aula a gente vai começar a unir esses dois camaradas, já que é ligação iônica, beleza? Então acompanhe a nossa próxima videoaula.